Boa tarde, queridos alunos. Mais um dia de aula e hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de matemática. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de gráfico. Então, se você já está com o seu livro, você vai abrir lá na página 108, onde nós vamos continuar a nossa atividade da aula passada, ok? Na página 108, você vai observar que nós temos a questão 5, em que ela está mostrando um gráfico para a gente. O título desse gráfico é A Temperatura Máxima em Algumas Capitais Brasileiras, em 9 de agosto de 2019. Então, você vai observar que existem aí nesse gráfico 4 capitais, certo? Curitiba, Fortaleza, São Paulo e Porto Alegre, ok? E aí tem uma temperatura máxima na lateral e embaixo o mês. Vamos observar a imagem para que a gente possa analisar mais detalhadamente. Vamos? Como já havíamos falado, temos aí o gráfico com o título Temperatura Máxima prevista em algumas capitais brasileiras, no dia 9 de agosto de 2019. Então, nós vamos analisar este gráfico respondendo algumas perguntinhas. Na letra A, pergunta o seguinte: em qual das capitais brasileiras a temperatura máxima prevista foi de? Temos duas temperaturas, 18 graus Celsius e 13 graus Celsius. A pergunta quer que você ache qual capital tem essas temperaturas. Então, ao analisarmos o gráfico, vamos perceber que quem marcou 18 graus Celsius foi Curitiba e quem marcou 13 graus Celsius foi Porto Alegre, certo? Na letra B, pergunta o seguinte: para qual das capitais brasileiras apresentadas a temperatura máxima prevista foi maior? Então, ao analisarmos o gráfico, nós vamos perceber que a temperatura mais elevada foi Fortaleza, ok? Então, você vai escrever Fortaleza na letra B. E na letra C, ele pergunta o seguinte: a temperatura máxima prevista para São Paulo foi quantos graus Celsius maior do que a temperatura máxima prevista para Curitiba? Então, professora, como eu vou conseguir chegar nesse resultado? Você pegará a temperatura de São Paulo e irá subtrair a temperatura de Curitiba. São Paulo marcou 21 graus Celsius e Curitiba marcou 18. Então, você vai colocar 21 menos 18 é igual a 3. E aí, você tem um espaço para escrever uma resposta subjetiva. E você vai colocar a temperatura máxima prevista para São Paulo foi de 3 graus Celsius maior do que a temperatura máxima prevista para Curitiba, certo? Você irá dar esta resposta para a letra C. Na página de 109, você vai observar a questão de número 6, onde ela nos fornece um quadro. Esse quadro está o nome de 5 alunos do professor de Educação Física e as suas respectivas massa corporal. O professor de Educação Física anotou 5 dados de 5 alunos referente à sua massa corporal. O que a questão 6 está nos pedindo? Nessa questão, você vai observar que tem 2 gráficos, certo? Só que não está dizendo o dado de quem é. Você vai analisar esse gráfico e vai marcar um X no gráfico correto, que corresponde aos dados do quadro, ou seja, aos dados do aluno e a sua respectiva massa corporal. Vamos lá? O primeiro quadro diz o seguinte: o título, massa de alguns alunos do professor de Educação Física. E aí o primeiro quadro diz o seguinte: Geralda, ela tem 42 quilos. Aí você vai observar no quadro se isso está certo. Geralda, 42 quilos. Ok, pode ser esse gráfico. No segundo nome, você observa que tem Pedro. Pedro tem 40 quilos. Vamos observar no quadro? Pedro, 40 quilos. Ok, pode ser. Jean, 49 quilos. Vamos analisar no quadro? Jean, 49 quilos. Ok, professora, pode ser essa alternativa correta. Marta tem 50 quilos? Marta, 50 quilos. E, enfim, Clóvis, 43 quilos. Clóvis, 43 quilos. Professora, achei o gráfico correto. Posso marcar um X?
pode marcar um X. Por que que o segundo gráfico não poderia ser? Vamos achar o erro. O erro é Geralda. No gráfico está dizendo que Geralda tem 43 quilos. Logo, está errado, porque Geralda tem 42 quilos. Aonde tem outro erro, professora? Em Clóvis. O gráfico está dizendo que Clóvis tem 42 quilos. No entanto, de acordo com a pesquisa do professor, com os dados que ele anotou, ele não tem 42, e sim 43. Houve uma inversão de dados aqui, ok? Então, nessa questão, você vai marcar um X no primeiro gráfico, certo? Marcou um X no primeiro gráfico, você vai lá para a página 110. Na página 110, nós temos a questão de número 7, onde você está observando que se trata de uma pesquisa que você iria realizar com os seus coleguinhas de classe, com os seus coleguinhas da escola. No entanto, o momento não podemos estar na escola com os nossos coleguinhas. Então, você irá fazer essa pesquisa, no entanto, não será com os seus colegas, será com seus familiares e amigos, certo? Você vai analisar o seguinte: o título da sua pesquisa é Quantidade de colegas que gostam ou não de melancia. Nesse caso, você vai fazer quantidade de familiares ou amigos que gostam ou não de melancia, ok? Você pode reunir até 15 pessoas se você conseguir. Professora, mas na minha casa moram só 3 pessoas. Faça essa pesquisa com essas 3 pessoas, incluindo você, contanto que você consiga realizar a atividade e montar esse gráfico, certo? Então, na letra A, você vai fazer a seguinte pergunta. Não gosto, gosto é minha fruta preferida. A pessoa, você perguntou, se você gosta ou não de melancia? Se responder não gosto, marca 1. Gosto, marca o X no gosto. Ou é minha fruta preferida? Marca lá. Fez essa pergunta para todos os seus entrevistados, você vai para a letra B, registrar os dados obtidos da maneira que preferir, contanto que você não perca esses dados, certo? Na letra C, você vai completar o gráfico. Como, professora, eu vou completar? Observe aí que na letra C você tem o título, que eu já falei qual é. Na lateral você vai observar que tem a quantidade de pessoas que participaram da sua pesquisa. No caso aqui vai de 0 a 15. Não precisa ser 15 pessoas, pode ser menos, mas o gráfico vai de 0 a 15 pessoas. Se conseguir 15, ok. E aí você vai pintar cada resposta que você obteve. Por exemplo, quantas pessoas colocaram não gosto? A professora, responderam que não gosta 5 pessoas, então você vai pintar 5 quadradinhos. E quem gosta? Responderam 7, então você vai pintar 7 quadradinhos. É minha fruta preferida, 6, aí você vai pintar 6 quadradinhos. Você vai observar que embaixo desse gráfico que tem para você preencher tem fonte. O que você vai colocar? Você vai colocar o seu nome e o dia que você preencheu este gráfico e o ano, ok? Por exemplo, Denise, vírgula, 28 de outubro de 2020, ponto. Essa é a fonte, ok? Nossa atividade é muito fácil. Na página de 111, você vai observar que nós temos a questão de número 8, em que você tem uma atividade que você resolveria na aula de informática, pois nós utilizaríamos as planilhas, utilizaríamos um computador, né? E nós não vamos resolver essa atividade no momento. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar para um novo assunto, chamado probabilidade. O que é probabilidade, professora? Probabilidade vem de possibilidade, chance de acontecer, de se chegar a um resultado. Na página 112, você tem um exemplo muito legal para a gente entender melhor o que seria probabilidade, certo? Nós temos 2 coleguinhas, né? Henrique e Júlia. O que Henrique e Júlia fizeram? Eles guardaram dentro de uma caixinha bolinhas amarelas, verdes, azuis e vermelhas.
Só que as quantidades das bolinhas não eram as mesmas, ok? Olha só, o que eu estou dizendo? Dentro dessa caixinha tinha 8 bolinhas azuis, 3 bolinhas verdes, 2 bolinhas amarelas e 5 bolinhas vermelhas, certo? E aí nós temos nossa primeira pergunta. Nessa caixa há mais bolinhas azuis, verdes, amarelas ou vermelhas? Nós temos bolinhas azuis. Então, você vai marcar um X no quadradinho de azuis, certo? Agora, o Henrique fala o seguinte, olha só o balãozinho de Henrique. Ao retirarmos uma bolinha da caixa sem ver, é possível que ela seja azul, verde, amarela ou vermelha. Ele disse o seguinte, que ele poderia tirar qualquer uma das cores dentro da caixinha, sendo que todas as bolinhas que estavam dentro da caixa eram do mesmo tamanho, certo? Júlia disse que a chance maior seria de tirar bolinhas azuis. E Henrique disse que, ao colocar a mão dentro da caixinha, ele poderia tirar qualquer uma das cores. Vamos analisar lendo a questão 2. Você concorda com o que Júlia está dizendo? Justifique a sua resposta. E aí, você concorda com o Henrique ou você concorda com Júlia? Será que, se você colocar a mão dentro da caixinha, você pode tirar qualquer uma ou a chance é maior de tirar bolinhas azuis? Como é que Júlia chegou a essa conclusão? A resposta seria porque tem mais bolinhas azuis. Então, você concorda? Você poderia colocar que sim, concordam, pois na caixa há mais bolinhas azuis. Na questão de número 3, a chance de retirar sem ver uma bolinha vermelha é maior ou menor do que a chance de retirar uma bolinha verde? Justifique a sua resposta. A chance de tirar bolinha vermelha é maior, porque há mais bolinhas vermelhas do que verde. Há 5 bolinhas vermelhas e apenas 3 bolas verdes. Então, a possibilidade, a probabilidade de tirar bolinhas vermelhas é maior, certo? Agora nós vamos fazer aqui a atividade da página 113, muito legal de se realizar também. Então vamos lá, página 113. Na página 113, Bruna está brincando com um dado comum. Cada face do lado apresenta uma quantidade de pontos. Nesse lançamento, Bruna obteve 3 pontos. Na letra A, está pedindo o seguinte: desenhe os pontos que faltam para representar os possíveis resultados obtidos ao lançar um dado como o de Bruna. Depois, complete os números. Vocês sabem que um dado comum tem 6 faces. Aí nós já temos o 1. Logo em seguida, nós temos um outro vazio. Você vai colocar 2 bolinhas. Logo ao lado também está vazio. Você vai colocar 3. Depois está preenchido com 4. E depois está um quadradinho vazio que você vai colocar 5 bolinhas. E aí você vai completar as lacunas que estão precisando completar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Muito fácil, não é? Na letra B diz o seguinte: dentre os possíveis resultados, quantos representam? Primeiro pontinho, números maiores do que 4. Quantos números? Após o dado de número 4, você vai observar que tem apenas 2 faces maiores que 4, que é o 5 e o 6. Então, a sua resposta da letra B seria 2. Você vai colocar 2. No segundo pontinho, você vai... Quantos números pares? Quais são os números pares? O 1 é par, o 2 é par, 3 é par, 4 é par e 5 e 6. Você já estudou números pares e números ímpares e você vai saber que dentre esses dados aí nós temos apenas 3. Quais são eles? Número 2,
o número 4 e o número 6, ok? Então, a sua resposta vai ser 3. 3 números pares. Na letra C, pergunta o seguinte: qual dos dois resultados citados no item B tem maior chance de ocorrer? Por quê? Será que são números maiores do que 4 ou são números pares? Vamos analisar. Quem tem mais? Números maiores do que 4 tem apenas 2 e números pares tem 3. Então, há mais chances de acontecer números pares. Aí está pedindo que você justifique, né? Por quê? Porque há mais resultados em que o número é par do que resultados maiores que o número 4, ok? É essa a resposta que você vai colocar. Na página 114, nós temos a questão de número 2. Vamos resolver. Observe as fichas que Alberto preencheu referente ao gênero dos alunos da sua sala, ou seja, menino e menina. Sabendo que ele guardou essas fichas em uma caixa, responda. Letra A. Ao retirar sem ver uma ficha da caixa, quais são os resultados possíveis? Dentro da caixa tem meninos e meninas. Ele colocou a mão dentro da caixa e, sem ver, ele tirou uma ficha. Qual é a possibilidade? Que ele tire menino ou menina, certo? Na letra B, ele pergunta o seguinte: qual a chance de retirar uma ficha com a palavra menina? É maior do que a chance de retirar uma ficha com a palavra menino? Por quê? Ou seja, o que ele está perguntando? A chance de tirar menina é maior do que tirar menino? O que você acha? Observa a ficha. Tem mais meninos ou tem mais meninas? Ah, professora, eu contei de um aqui. Então, a chance de tirar uma ficha com a palavra menina não é maior, é menor, né? Porque há mais fichas com a palavra menino do que fichas com a palavra menina, certo? Então, a sua resposta é não, porque há menos ficha com a palavra menina, certo? Na questão de número 3, diz o seguinte: Jorge vai lançar uma moeda de R$1. Você tem uma moeda de R$1 aí? Faça esse teste. Letra A. Quais são os possíveis resultados desse lançamento? Uma moeda tem duas faces, cara e coroa. Ele quer saber quais são os possíveis resultados desse lançamento. Quais são os possíveis resultados? Cara ou coroa, certo? Letra B. A chance de obter cara é maior, menor ou igual à de obter coroa? Justifique a sua resposta. E aí, você jogou a moeda aí? Qual é a probabilidade de cair cara, coroa? É maior, igual ou menor? É igual. Por quê? A moeda só possui cara e coroa. Com essa imagem você pode observar as duas faces da moeda, cara e coroa. E assim nós encerramos a aula de hoje. Espero que você tenha gostado e aprendido um pouquinho sobre probabilidade.